Isso, primeiro módulo. Tá, o primeiro módulo. Então, é um módulo muito importante, né? Porque vocês estão... o objetivo principal desse módulo, ele é dividido em duas partes. Primeiro, é você entender o seu chamado pessoal, o propósito de Deus para a sua vida. E o segundo é o começo de uma mudança de paradigma. Para uma missão, para uma igreja que não é voltada para dentro e sim voltada para fora. De uma maneira bem generalizada, estou descrevendo isso para você, mas eu sei que o Alex já passou um tempinho aí com vocês também, e ele falou da história do movimento cristão e do movimento adventista. E nós existimos por causa da missão. A gente não existe para fazer culto. Culto é algo que a gente faz. É um efeito colateral da missão. Mas a igreja existe para o bem, para o benefício e por razão daqueles que estão no mundo. Então, a razão do nosso existir como igreja são aqueles que ainda não fazem parte da igreja. Eles são a razão da gente existir. Então, uma vez que a igreja não coloca a vizinhança, a comunidade como uma prioridade, a igreja perdeu a essência, perdeu a razão de existir. Se tornou um grupo de pessoas que se reúnem 1, 2, 3 vezes por semana. Pode se reunir 7 vezes por semana, não vai fazer diferença nenhuma. Mas cantam, oram, pregam para si mesmos, fazem programas internos, pagam uma conta alta de prédio, mas não fazem diferença na comunidade, que é o objetivo principal da igreja, ser uma luz para o mundo. Então, Jesus mesmo ele fala que não voltou ainda, fala para Pedro, né? Que Pedro fala que Jesus ainda não voltou porque não alcançou o mundo. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Então, a razão que Jesus não voltou não é porque a igreja não está grande, não é porque a igreja não está legal, é porque o mundo ainda não foi alcançado. Então, o foco é sempre no mundo. Então, a medida de sucesso da igreja não é quantas pessoas você tem dentro da igreja, e sim quantas pessoas estão sendo alcançadas fora. Não é capacidade de assento, mas sim capacidade de envio. Deus ele vai sempre medir o sucesso da sua igreja por quantas pessoas estão envolvidas na comunidade, se misturando, fazendo amizade, desenvolvendo relacionamentos profundos, compartilhando o Cristo com elas e fazendo discípulos ali. Então, esses são os dois objetivos principais do módulo 1, que é você descobrir, Deus falar com você e você descobrir o propósito dele para a sua vida. E segundo, o começo de uma mudança de paradigma. Não que está tudo errado na igreja, não é isso, mas é refocar, ou melhor, retornar aos caminhos esquecidos, né? A gente não quer trazer nada novo para vocês, e sim queremos retornar à essência e ao movimento original adventista do sétimo dia, que originalmente era um movimento, não uma denominação, e sim um movimento de várias pessoas, vários líderes e missionários de várias denominações, que na verdade se juntaram com uma urgência, e o resultado dessa urgência era desenvolvimento de líderes e plantação de igrejas pelo mundo inteiro. Então, a gente quer voltar para esse ideal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar logo aqui. Me diz aí se não está dando para ver, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre... Opa! Acho que vou ter que... Vou tentar de novo aqui. Ok. Vocês ouviram bastante aí, né? Do ritmo missional ou o foco para fora. Agora a gente vai falar de uma maneira bem simples, maneiras práticas de você viver isso daí de uma maneira, de uma forma individual. Então, a gente não vai formar um grupo e falar para o pessoal, vá fazer discípulo, sendo que você, como líder, não tem um discípulo para mostrar. Então, isso aqui só funciona, plantar a igreja missional só funciona se você vive uma vida missional. A gente vai falar o que é ser
de levar uma vida missional, os ritmos missionais de Cristo. Então, principalmente nós como pastores, a gente se tornou profissional em dizer para a igreja aquilo que a gente mesmo não está fazendo. A gente manda a igreja fazer aquilo que a gente não está fazendo. A gente fala de discipulado, essa palavra já rodou tanto aí, né? Tudo é discipulado agora. Mas discipulado é uma coisa bem simples. É você poder responder 3 perguntas. Qual o nome do discípulo que você já fez? Qual o nome do discípulo que você está fazendo? E qual o nome do seu próximo discípulo? Se você pode responder essas 3 perguntas, então você está vivendo uma vida de discípulo. Você está fazendo discípulos. Aí, essa palavra tão batida, ela realmente é verdadeira, o discipulado. Mas se você fala de discipulado e você quer uma igreja que faz discípulos, ou você quer falar sobre discipulado, ou o que for, mas você não pode responder essas 3 perguntas, eu não quero papo com você. De boa, assim, não estou sendo rude, né? Eu digo assim, não faz sentido. Então, para começar, a gente planta uma igreja criando uma referência na nossa própria vida. Essa é a diferença de um programa. O programa, você coloca uma estrutura ali e manda as pessoas e agita o pessoal e todo mundo faz. Ele começa com você e termina com você. Quando a gente fala de um movimento e desenvolvimento de liderança, a gente está falando da gente primeiro viver essa realidade com convicção, experimentar isso na nossa vida, convidar pessoas para caminhar com a gente, experimentarem isso daqui junto com a gente e ajudar essa pessoa a criar uma convicção na vida dela igual à sua. Uma vez que você ajuda essa pessoa a criar essa convicção, você pode largar ela que você não precisa arrastá-la para mais nada. Não é um programa que acaba com você. A grande comissão ali em João, ela não é muito lida, né? A gente geralmente vai, quando quer falar da grande comissão de Cristo, a gente vai para Mateus capítulo 28, né? Ide, portanto, a todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Aqui em João, nos dá o conteúdo do que é ser um discípulo. Ali ele fala, Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui a gente tem 2 características do discípulo. Se quiser anotar isso aí, são 2 características. O discípulo, ele é enviado, e por extensão a igreja também, porque a igreja é uma junção de discípulos que estão saindo em missão em parceria com Deus. Então o discípulo é enviado e por extensão a igreja é enviada. E a segunda característica é como somos enviados, como discípulos ou como igreja. Somos enviados assim como o Pai enviou a Cristo. Então, o modelo de como a igreja deve se portar, ou como nós, como discípulos, devemos viver a nossa vida como discípulo, é olhar e modelar aquilo que Cristo fez. Então, a gente olha em todos os aspectos, até na morte de Cristo, a gente modela aquilo na nossa vida, e ali no Novo Testamento, Paulo explica que a maneira que a gente morre para a gente mesmo, a gente morre para os nossos desejos, né? Então, quando a gente fala de missão, missão é um impulso para fora. Então, a gente morre para as nossas preferências internas, para poder viver para o benefício daqueles que ainda não estão internamente com a gente, certo? Então, a gente olha como o Pai enviou a Cristo, e Cristo se tornou carne, ele foi encarnado, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre a gente. Então, existe muita proximidade na vida de Cristo com as pessoas a quem ele estava alcançando. Então, essas 2 características. O discípulo ele é enviado, então você tem uma propulsão para fora, é o missio, né? O apostelo, são palavras que significam um envio, uma propulsão, uma orientação para fora, e você tem a encarnação, um impulso encarnacional, que é de aproximação das pessoas. Então, não adianta você programar coisas na comunidade que você faz em grupo, se você não está se aproximando daquelas pessoas. Não adianta você sair para abençoar a comunidade como um grupo, se você, durante a semana, não está se aproximando dos seus vizinhos. Então, não é só você ir, é você se aprofundar. Então, você vai e se aprofunda. São 2 ritmos, o missional, que é para fora, e o encarnacional, que é profundo, né?
como que essa aproximação leva a gente a se portar com as pessoas com relação ao evangelismo. É a maneira que a gente faz o evangelismo, que a gente vai estar falando um pouquinho aqui. As pessoas geralmente me perguntam, e é geralmente uma pergunta que vem no final dessa apresentação que eu faço. Mas e aí, qual que é o momento da gente falar de Jesus com a pessoa? Bem, a Bíblia fala, Pedro fala aqui, e Paulo também fala em Gálatas, no capítulo 4, que nós devemos estar preparados para responder às pessoas quando elas fizerem perguntas. A 1 Pedro 3, verso 9, ali ele também fala que nós somos chamados para abençoar. E uma vez que a gente vive essa vida de ser uma bênção, ou seja, de se negar e viver para o benefício dos outros, isso cria curiosidade, cria questões, porque ninguém vive dessa maneira hoje em dia. O mundo é muito egoísta, o mundo é muito individualista, é todo mundo ocupado, sem tempo, e a igreja vive da mesma maneira. Uma vez que a gente sai desse molde, as pessoas começam a perguntar: quem é você? E a gente é chamado para estar preparado para responder. Se a gente tem que estar preparado para responder, isso implica que tem alguém perguntando. O problema é que hoje em dia ninguém está perguntando. Mas mesmo assim a gente faz programa de evangelismo para dar resposta. Resposta a perguntas que as pessoas não estão fazendo. Então não é que a gente não quer falar de Jesus para as pessoas, é que o chamado é para nós sermos bênçãos, imitadores de Cristo, e isso vai causar com que as pessoas façam perguntas, ou talvez não é no formato de perguntas, mas para que as pessoas se abram, para que as pessoas abram uma situação, e o Espírito Santo vai mostrar essa situação, essa oportunidade. Quando a oportunidade surge, a gente compartilha Cristo com a pessoa. Então a gente está falando de uma situação em que a gente vive para abençoar e ter amizade, curtir a vida junto com essas pessoas, com os nossos vizinhos, se aproximar deles, e no momento que o Espírito Santo cria para a gente introduzir a Cristo, para a gente falar de Cristo, a gente fala. Enquanto ele não introduzir, a gente curte com eles. Porque missão, dessa maneira, é muito mais gostoso. A gente não tem a pressão de quando que eu vou falar de Jesus, quando que eu vou falar, quando que eu vou dar o livro, quando que eu vou dar o folheto. Não, a gente tem que esperar o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo é competente. Ele sabe o momento certo, ele sabe a situação que tem que ser criada para haver um interesse da pessoa, para você abrir, né, e mostrar da resposta da esperança que vive dentro de você. Então, o chamado aqui é para a gente viver uma vida questionável. Uma vida que causa perguntas na vida das outras pessoas. Vocês já, a maioria talvez, já comprou um carro, né? Hoje eu moro em Tóquio, Japão, e a gente anda de metrô aqui, a gente anda de bicicleta também, mas é metrô, bicicleta. 95% da população em Tóquio não tem carro. Mas quando eu cresci nos Estados Unidos, então eu saí do Brasil há muito tempo. Quando eu morava nos Estados Unidos, a gente tinha um carro, e toda vez que eu ia comprar um carro, o vendedor chegava para mim e fazia aquela amizade, perguntava da família, que esporte que eu gostava, que time que eu torcia, e às vezes tinha filho na mesma idade, coisas em comum, e o cara perguntando, interessado e tal. E eu pensava, esse cara quer ser meu amigo, né? A verdade é que ele não quer ser meu amigo, ele quer me vender um carro. E a gente, como cristãos, muitos de nós temos, eu sou culpado disso, de ter a síndrome do vendedor de carro. Quando a gente faz amizade com as pessoas, com a intenção delas se converterem. Uma vez que elas não se convertem, a gente se distancia. Ou às vezes a gente tenta, nem chega a fazer amizade, mas quando a gente vê que a vida da pessoa está tão torta, não vai dar um batismo, não vai vingar nada ali, a gente sai fora, né? Então, os pastores são culpados nós pastores, né, de fazer evangelismo e às vezes classificar, né, as pessoas como A, B e C, né? O A é aquele que está pronto para o batismo, né? Pronto para o translado. O B é aquele que precisa arrumar alguma coisa, quem sabe falar com o chefe para parar de trabalhar no sábado, ou tá no último cigarrinho ali, ou quem sabe sair do apartamento da namorada, alguma coisa, está quase ali, né?
é o B, a gente ainda gasta tempo com eles, algum tempo, investe alguma coisa. Aí tem o C, que é aquele que tipo não tem jeito, né? O C é aquele assim que a gente meio que aprende, né? Não, não perde tempo com esse. A verdade é que quando Cristo veio, ele veio não para o A, ele veio para o C. Ele fala: eu vim para buscar o pecador, eu vim para buscar aquele que estava perdido. Ele era acusado de ser amigo da categoria C. Queriam crucificar ele porque ele era amigo da categoria C. Então, o nosso foco não deve ser o A, deve ser o C, porque se a gente foca no C, sem uma agenda, sem se tornar aquelas pessoas projetos nossos, mas genuinamente, vamos fazer amizade, se der, deu. Se não se tornar adventista, não, vou continuar sendo amigo, porque só assim você tem uma amizade genuína. Não tem como você desenvolver amizades genuínas se essas amizades não forem continuar se a pessoa não se converter. Vocês entendem isso? Eu tenho amizade com pessoas que eu gostaria que tivessem vindo para Cristo, vou mostrar a foto deles. Ele era o nome dele é Kevin. Ele era um ateu, se tornou um agnóstico no processo da amizade, assim. Já foi mas não se tornou adventista. Sou amigo dele até hoje, eu vou continuar sendo amigo mesmo se ele não se tornar. Só você retirando esse peso, essa responsabilidade de você enfiar alguma coisa, algum folheto no olho da pessoa, que você vai ter uma amizade genuína e, segundo, você vai curtir a missão, porque agora a missão é algo gostoso, é algo leve, é algo que você curte, né? Então, chamada para a gente não ser vendedor de carro. Se tem algum vendedor de carro aí, me desculpa, viu, gente? Faça as suas vendas da melhor maneira possível, mas, assim, é o melhor exemplo que eu achei até agora para exemplificar isso daí. Essa é a sua vizinhança. Pense nas casas, ou se é apartamentos em volta. Você realmente conhece eles? O nome deles, o nome da esposa, dos filhos, ou do esposo, o trabalho que eles fazem, os hobbies, etc. Eles já foram na sua casa? Você já foi na casa deles? Vocês têm o costume de frequentar a casa um do outro? Vocês passam festas juntos? Essas são perguntas que você deve se fazer para saber se você realmente está amando seu vizinho. Você já parou para pensar se o mandamento ama o seu próximo como a ti mesmo fosse literal? A palavra próximo, em grego, em hebraico, quer dizer, sabe o quê? Alguém sabe aí? Deixa eu ver a mão. Ninguém? Quem não sabe, deixa eu ver a mão. Ok, eu vou falar para vocês. Vocês querem saber? A palavra próximo, em grego e em hebraico, significa próximo. É isso mesmo. A palavra próximo significa próximo. É isso. Quem está próximo a você? Proximidade física. É isso que significa. Então, quando Jesus fala, ama o seu próximo como a ti mesmo, ele está falando das pessoas mais próximas de você. Primeiro, a sua família. Você dá a vida para a sua família. Isso é o que Paulo acaba falando depois também. E as pessoas que moram e trabalham com você, moram na mesma vizinhança e trabalham com você, ou vão na mesma academia, jogam futebol, o que for, que as pessoas que estão na sua comunidade. O mandamento, o maior mandamento é você amar a Deus e as pessoas que estão na sua vizinhança. Então, se Jesus voltar e perguntar, cadê o seu vizinho? Não sei nem o nome dele. É uma desobediência. A gente está preocupado com sábado, mas a gente está sendo rebelde ao maior mandamento que, segundo ele, né? O maior mandamento, o grande mandamento, que é amar o próximo. Então, pensa no seu vizinho agora. E para isso a gente fez aí alguns ritmos para eles ficarem bem intencionais mesmo, entendeu? E eu sei que o Palu faz, o Palu tem histórias para contar, eu vou contar algumas aqui e aí a gente acaba. O acorde é um ritmo semanal e é um acróstico, tá? O A, abençoar 3 pessoas por semana. Como que você abençoa 3 pessoas por semana? Palavras de afirmação, generosidade, ajuda, o que for, ministrar as necessidades, né? 3 pessoas por semana. C, comer com 3 pessoas por semana. Todo mundo come uma média aí de 21 refeições por semana. A gente não está falando para você adicionar refeições.
A gente está falando para você pegar 3 dessas aí e dedicar à missão. Pode ser 3 pessoas de uma vez, se você fizer um jantar em casa, chamar amigos, vizinhos ou gente que você está fazendo amizade na comunidade, ou pode ser individual, não precisa ser uma refeição, você pode sair para tomar um café, um suco, ou, comer um lanche, alguma coisa, tá? Esse geralmente é mais difícil porque tira a gente da zona de conforto, né? O O é para ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir as pessoas também que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente está abençoando, né? Então, como que a gente ouve a voz do Espírito Santo? A gente estabelece esse relacionamento através do estudo da Bíblia e da oração. Então, uma vez que a gente estabelece essa intimidade com Deus, a gente vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Então, isso é uma coisa extremamente necessária quando a gente começa a viver esses ritmos na vida da gente. À medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, o Espírito Santo vai direcionando a gente. Faz isso com essa pessoa, leva isso para aquela pessoa. Talvez ele está precisando de uma ajuda aqui nessa área ou na outra. A gente ouve as pessoas também porque eles vão falar da necessidade da gente. Só um momentinho aqui. Só um momento. Perdão. Vamos lá. Esse é o O. O R, refletir e se relacionar com Cristo. Então, à medida que a gente vai passando tempo, a gente passa tempo todos os dias com Deus, né? É o nosso culto diário. A gente é intencional em passar tempo nos evangelhos, né? Ellen White mesmo fala que a gente deve gastar tempo intencionalmente na vida de Cristo. Então, aqui o que acontece? A gente aumenta uma intimidade com Cristo, que vai ajudar a gente no momento de a gente compartilhar e dar a resposta da esperança que vive dentro da gente. A gente vai estar falando de uma experiência. E a gente mantém um diário, que é para realmente fazer com que isso seja intencional, seja estratégico, e vai ajudar a gente também na prestação de contas um para o outro, né? Então, prestação de contas é o que a gente vai falar um pouquinho depois sobre o grupo de DNA. Então, abençoar aqui 3 pessoas por semana, pelo menos um que não faz parte da igreja, tá? Presentes, palavras de afirmação, ajuda, generosidade. No começo vai ser um pouco generalizado, mas depois que você começar a desenvolver o relacionamento com essas pessoas, tem que ser algo pensado, estratégico. Não, eu tenho que dar o meu número aqui de 3 pessoas, vou fazer qualquer coisa. Não. A ideia é realmente você ser guiado pelo Espírito Santo. Então, ao você entender as necessidades, você ministra aquelas necessidades. Comer com 3 pessoas por semana, pelo menos um que não faça parte da igreja, pode ser 3 de uma vez, pode ser de um chazinho até uma refeição. Então, tá aqui alguns vizinhos que a gente passava Natal com eles, né? E esse é o Ano Novo. Então, o Kevin e a Marjana, eles não tinham nada com Deus, nada de religião, e a gente se encontrava para comer junto, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, mas a gente se encontrava várias vezes entre uma refeição que a gente fazia junto, jantar que a gente fazia junto e outro. Em casa, saía, ia correr, caminhar, e a gente começou a desenvolver uma amizade muito forte. O Kevin é um cara bem secão, assim, e um cara que, durante o primeiro ano do nosso relacionamento, ele gostava de me ensinar sobre evolucionismo. E eu gosto de ler sobre essas coisas, e eu tinha argumento para dar ali, para bater boca com ele, mas não era essa a minha intenção. Eu queria ganhar o Kevin, ganhar a amizade dele primeiro. Então, eu não rebatia, eu tive uma postura de humildade de quem realmente estava interessado naquilo que ele estava falando, até o momento que ele começou a me perguntar o que eu achava.
E eu sem tentar desmontar ele para ele não ficar sem graça, chateado, eu falei aos poucos a maneira que eu acreditava, e algumas coisas ele questionava, outras coisas ele falava, não, isso daí realmente faz sentido. Até o dia que a gente estava, antes de uma refeição, a gente já falava com as crianças e a gente orava sozinho, né, para eles não se sentirem mal. Ele falou, vocês fazem algum tipo de oração, alguma coisa assim antes da comida? Eu falei, geralmente a gente faz. Ah, então ora aí para a gente. Então ele começou a pedir para a gente orar. Teve um jantar que a gente passou algumas horas juntos ali, e na hora de ir embora ele realmente declarou o amor dele pela gente. Ele falou assim, olha, vocês são pessoas que a gente realmente ama, e a amizade de vocês é algo que realmente transformou a nossa vida. Então, não estou dizendo isso daí para dizer que a gente fez alguma coisa de especial. A gente não fez nada de especial, a gente simplesmente dedicou amizade nossa para eles. Então, a gente estava disponível para eles, para a gente passar tempo junto, e a gente mostrava realmente que eles faziam diferença para a gente. Ouvir a voz do Espírito Santo, essa ligação, como eu falei, estabelecida através do estudo da Bíblia, e a gente, ao ouvir as pessoas, né, e vocês vão aprender as competências de coaching também, né, e uma delas é ouvir de uma maneira ativa, né, para você realmente descobrir as necessidades. E orar também, outro ó ali para você orar para Deus te enviar, é uma oração que você começa a ter todos os dias, para você ora também pela sua vizinhança, por aquelas pessoas a quem Deus está te enviando. Intencionalmente, sempre, mesmo que você está lendo Isaías, vai e lê uma das histórias dos evangelhos. Se aprofunda no seu relacionamento com Cristo. E o diário não está na Bíblia, tá? Mas é uma ferramenta que a gente usa para registrar as maneiras, todas as vezes que Deus enviou a gente. Então, os ritmos missionais eles se tornam intencionais. Ajuda numa estratégia. Eu tinha um mapa da minha vizinhança. Cada vez que eu encontrava com uma pessoa nova, eu anotava, eu escrevia sobre a conversa, anotava os nomes das pessoas para nunca esquecer o nome de ninguém. Isso facilita também na prestação de contas. Grupo de DNA. Agora isso aqui não é grupo base. Vocês estão ouvindo aí, vão estar ouvindo aí de grupo base. Não se preocupa com isso daqui. E grupo base. Na verdade, não se preocupa com grupo base, tá? Grupo base é algo que vocês vão estar fazendo, vocês talvez já vão estar recrutando para aumentar o grupo base de vocês, mas isso daqui é algo que você faz com 2 ou 3 pessoas, tá? Ou 4 pessoas, um ritmo semanal. Vocês se juntam só para contar as histórias de como que vocês estão abençoando e comendo com as pessoas e se misturando com as pessoas. Então, pode ser em qualquer lugar, qualquer hora, é realmente para vocês se juntarem, orarem juntos ali, para prestar contas um ao outro. Então, isso daí acontece paralelo com todas as outras coisas que vocês estão fazendo, tá? Agora, eu pediria para vocês não lançarem esse programa aí do Acorde, do grupo de DNA, para a igreja de vocês, porque vai ser mais um programa. Isso aqui é um chamado para a gente viver isso. Isso aqui é para você. Isso é para mim. Então, você está ouvindo isso daqui, e eu oro para que o Espírito Santo esteja falando com você agora, para você começar isso daqui agora. Para você acumular suas próprias histórias. E, de repente, chamar alguém, depois de um tempo, para acompanhar você nessa jornada. Aí é um grupo de DNA. O grupo de DNA é simplesmente você se juntar com alguém para prestar contas sobre isso daí. Eu vou contar mais uma história aqui, e aí a gente encerra ou faz, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu gosto de deixar uma história que aconteceu já há algum tempo, quando eu estava plantando minha primeira igreja na região de Boston. A gente, quando foi começar os cultos, depois de meses que a gente estava vivendo isso na nossa vizinhança, como grupo, na comunidade, a gente encontrou um lugar, um prédio de igreja, para a gente congregar e fazer culto. É um prédio que a gente alugava. E não era uma quinta-feira, estava havendo um ensaio ali. E a gente estava montando o som e tinha que montar e desmontar as coisas, porque o prédio não era nosso.
E o rapaz que estava tocando a guitarra, ele falou, pastor, eu estou precisando de uma ferramenta aí para afinar minha guitarra, ela está travada aqui, uma ferramenta, uma chave L. Você pode sair para comprar para mim isso daí? Ah, tudo bem. Isso aí eu pensei, eu vou perguntar para alguém da vizinhança aqui, porque é uma oportunidade, quem sabe, eu conhecer alguém que mora aqui do lado da igreja, do prédio de igreja que a gente está alugando. Saí, perguntei para várias pessoas, ninguém sabia. Até que eu perguntei para essa mulher e falei que era para arrumar um instrumento musical. Ela falou assim: olha, eu não sei o que é essa ferramenta aí, mas tem um músico que mora nesse prédio aqui, o nome dele é Sean. Talvez ele possa te ajudar. Entrei no prédio, procurei o nome do Sean ali, mas o Sean é o primeiro nome dele, né? Eu só tinha sobrenome no diretório, não sabia qual que era o apartamento dele. Aí subi, bati na primeira porta que eu vi. Veio alguém até a porta e falou: o que você quer? Eu falei: eu estou procurando o Sean. Você sabe onde ele mora? Ele: o que você quer? Eu falei: olha, a gente está num prédio de igreja ali, acabamos de alugar ali para a gente fazer as nossas reuniões, e eu estou precisando de uma ferramenta que é para afinar uma guitarra. Quando eu falei a palavra guitarra, ele abriu a porta e falou: oi, eu sou o Sean. Eu falei: oi, Sean, tudo bem? Muito prazer. Você tem essa ferramenta? Ele falou: olha, eu não tenho ferramenta não, mas eu tenho uma guitarra e eu posso tocar para você. Eu achei um pouco estranho, mas tá bom. Não sabia muito bem o que estava acontecendo ali, ele estava oferecendo, e nem me conhece. Aí ele falou: você disse igreja, né? Eu falei: é. Ele falou: pois é, rapaz, eu estava bebendo cerveja nas últimas 2 horas, aí você acha que vai ser um problema? Eu pensei: será que vai ser um problema? Levar uma pessoa que estava bebendo para um lugar desse, com pessoas que... Gente, mas será que eu posso fazer isso? Aí eu ouvi a única voz que realmente faz a diferença, né? O que eu ouvi foi o que Jesus falaria para o Sean se ele estivesse aqui falando com ele. Aí eu falei: Sean, cara, vamos embora. Ele falou: tá bom, então, entra aqui para eu só pegar algumas coisas para a viagem aqui e a gente sai. Entrei, ele trancou a porta, fui até a cozinha e ali ele começou a enrolar uns cigarrinhos ali para a viagem. Tinha o tabaco, tinha um negócio de enrolar, e eu sentado ali à mesa com ele, enrolando, ele estava enrolando cigarrinho, eu não ajudei ele, mas ele contando um pouco da vida dele ali, eu sentado ali comecei a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou pastor, na casa de uma pessoa que eu não conheço, enrolando cigarrinho com ele. De repente ele começou a falar: quer saber, eu não vou não, eu vou, eu não posso ir onde você está, cara, minha vida é detonada, minha vida é muito zoada, eu não posso estar lá com pessoas como vocês. Aí eu falei para ele: Sean, você vai ser meu convidado de honra, cara, o lugar onde a gente está indo é seguro, pode ficar tranquilo. Não seria legal a gente poder falar isso de todas as nossas igrejas, que são lugares e pessoas seguras para pessoas, pecadores como o Sean, que nós somos pecadores também, né? Mas pecadores como o Sean. Muitas vezes o nosso pecado não cheira e não é visível como o pecado do Sean. Ele falou: tá bom, vamos lá. Pegou uma guitarra, fomos lá. Quando a gente chegou no prédio da igreja, o pessoal estranhou um pouco, que eu saí para pegar uma ferramenta e voltei com uma pessoa, né? A banda parou de tocar, estavam ali na hora, eles pararam de tocar, desceram do palco, foram lá e abraçaram o Sean. Ficamos uns 20 minutos ali conversando com o Sean, eles ficaram para deixar o Sean à vontade. E uma vez que ele estava à vontade, o rapaz da guitarra, que ainda estava desafinado, pegou o cabo da guitarra dele e deu para o Sean. Sean, pega minha cadeira aqui e toca, cara. A guitarra dele estava desafinada de qualquer maneira, né? Mas que, se você conhece músico, não sei se tem algum músico aí, eu sou músico, então eu acho que eu posso falar. Mas um músico nunca faria isso. O músico é um bicho um pouco egoísta, sabe? Nunca pegaria o cabo, né, do instrumento e dar para outra pessoa. Mas aquelas pessoas ali, eles entenderam, justamente porque a gente teve um trabalho muito legal durante o nosso período de incubação com o grupo base. Eles entenderam que eles são discípulos antes deles serem músicos. A igreja existe para abençoar as pessoas, não para fazer um programa. Então, as pessoas são mais importantes do que um ensaio. As pessoas são mais importantes do que um programa.
Então, eles entenderam isso daí, eles entenderam que a existência deles, a razão deles existirem ali como igreja é o Sean, não a música, não o culto. Nada do que estava acontecendo ali, é o Sean. Ele é a razão. Então, ensaiaram ali, eu acabei indo embora, ele ficou conversando 2 horas ainda com o pessoal da banda. E aí ele me mandou uma mensagem no final daquela noite, dizendo: Sérgio, faziam anos, talvez, eu não me lembro da última vez que me senti tão amado e tão querido. Tocar música foi só um bônus. Naquele sábado ele veio, todo arrumadinho, um chapeuzinho bacana, e tocou com a banda. Estudou a Bíblia durante a escola sabatina, ouviu o sermão, comeu com a gente. Durante aquela semana, aquela primeira semana, eu saí para comer com ele. A gente passou a tarde toda junto até a noite. Ele contou a história da vida dele. E ele contou como ele foi abusado pelo seu pai até os 18 anos de idade. O pai dele fez todo tipo de abuso que você pode imaginar. As piores coisas que você puder imaginar, o pai dele fez. E ele falou: isso me destruiu, acabou comigo, eu não consigo manter um trabalho, não tenho condição emocional de ter uma vida normal. Quando eu tinha 30 anos, ele disse, eu tentei falar para minha mãe e para minha irmã o que tinha acontecido, elas não acreditaram em mim e me expulsaram de casa. Ele falou: fazem quase 20 anos que eu não passo o Natal ou o Ano Novo com ninguém, eu passo sozinho. E eu pensei, a gente ora, né, o Pai Nosso, venha o teu reino assim na terra como no céu. Ou seja, para a gente trazer o reino de Deus aqui para a terra igual no céu. Eu pensei, vai ter gente passando Natal e Ano Novo sozinhos lá no céu? Não. Então não pode passar aqui também. Vai ter gente solitário lá no céu? Não. Então não pode aqui também. Eu tenho que olhar para a minha vizinhança e entender que a minha vizinhança tem que receber um vislumbre, um gosto do que vai ser o céu. Então eu trago todos os valores do céu ali para minha vizinhança, para os meus vizinhos, para eles entenderem de uma maneira tangível, experimentarem de uma maneira tangível os valores do reino de Deus. Quando Jesus falava, arrependam-se, porque chegou o reino de Deus, o que ele estava falando é: para de fazer o que vocês estão fazendo. Dão uma meia volta, aí 180 graus, porque o reino de Deus chegou. E o que era o reino de Deus? Naquele sentido, o reino de Deus, como ele mesmo dizia, não é algo que você podia ver. São valores, são ações que ele levava com as pessoas, que ele tomava com as pessoas. Então ele passou a curar e fazer o bem a todas as pessoas que estavam ao redor dele. E uma vez que aquilo acontecia, elas que estavam sedentas para ouvir o que ele tinha para falar. Então eu falei: Sean, você nunca mais vai passar um Natal ou Ano Novo sozinho, você vai passar com a minha família. Ele chorou, a gente chorou junto. E dali em diante, os próximos anos ele passou com a nossa família. A igreja mesmo, o pessoal da igreja brigava para levar ele para casa, mas dia sim, dia não, ele estava com alguém da igreja. O Sean não era mais uma pessoa sozinho. E passaram meses ali, ele começou a fazer pergunta. Fazia pergunta disso, curiosidade daquilo. E a gente foi respondendo. Perdão, tá dando para ver aí? Estão me ouvindo? Beleza, todo mundo positivo. Ok. Então ele começou a fazer pergunta. E a gente foi respondendo as perguntas. Perguntou do sábado, perguntou disso, perguntou daquilo. Por que só tem comida vegetariana aqui no sábado? Por que vocês falaram isso no sermão? E aquilo ele começou a fazer as 28 perguntas. Vocês conhecem as 28 perguntas, né? Foi fazendo. E a gente foi só respondendo. Porque o Espírito Santo é competente. E foi a gente não levou numa ordem, a gente foi na ordem que ele estava perguntando, porque o Espírito Santo sabe o que ele está fazendo. Uns 5 ou 6 meses depois, era um sábado à tarde, ele falou: Sérgio, sabe o que é interessante? Hoje eu só fumei 2 cigarros. Quando a gente se conheceu, eu fumava 40 por dia. Falei: Deus seja louvado. Ele falou: quer saber mais? Quando a gente se conheceu, eu bebia 1 litro de conhaque por dia. Hoje, eu bebo uma latinha de cerveja dia sim, dia não.
falei, Deus seja louvado, Sean. Quando que foi a última vez que você falou Deus seja louvado para alguém que estava bebendo cerveja dia sim, dia não? O Espírito Santo é competente. A gente nunca falou para o Sean parar de beber. Não que tem problema, mas o Espírito Santo é competente. Se a gente faz a nossa parte de se misturar com as pessoas, de se tornar amigo das pessoas, nos aproximar das pessoas assim como Cristo se aproximou. Lembra, somos enviados assim como Cristo foi enviado, né? Somos chamados para abençoar as pessoas. E a gente faz isso, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Depois de alguns meses ele se livrou, Deus o livrou dos vícios, e ele falou, mas olha, eu sinto ainda que eu não tenho força, eu queria fazer mais. Eu sinto que esse corpo, minha mente, eu preciso nascer de novo. Preciso de um novo nascimento. Adivinha isso tudo que eu fiz com ele naquele dia. A gente falou sobre o batismo, ele falou, eu quero isso para mim. Você pode me batizar? Por favor, você pode me batizar? Não seria legal a gente ter uma igreja onde as pessoas estão implorando para ser batizadas? Você não precisa fazer apelo. As pessoas estão pedindo, eles estão apelando para você batizar. Eu falei, Sean, vai ser o prazer da minha vida te batizar, cara. E a gente teve o prazer de batizar o Sean. O Sean, ele continua com os problemas dele, menos, né, um pouco. Os vizinhos que ele era inimigo e brigava, tinha briga quase todo dia, hoje ele come, compartilha a mesa com eles, é um abençoador, ministra essas pessoas, ele se tornou um abençoador. E o chamado que a gente tem é de ser enviado, mas não só enviado, mas enviado assim como Cristo foi enviado. Vivendo esses ritmos são os ritmos de Jesus. Ellen White mesmo fala, somente o método de Cristo trará verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Ele mostrava simpatia ou fazia amizade. Ele ministrava as suas necessidades, ganhava a confiança delas e então ele as chamava para o seguir. Esse é um chamado para a gente viver esses ritmos de Jesus na nossa vida pessoal, primeiro, antes da gente falar para qualquer grupo, antes da gente fazer qualquer esquema ou estrutura dentro do nosso grupo base. Se Deus quiser, as igrejas que vocês vão plantar vão ter esse DNA, vão ter esses valores, esses ritmos, mas tem que começar com você. Tem que começar com você hoje. Então, comece com a sua esposa, comece com a sua família, acumule algumas histórias. Compartilhe a história com alguém depois, alguém que você está caminhando junto, que você está chamando para plantar com você. Inspira essa pessoa com a sua história, com a sua experiência. Chama para caminhar contigo. Você vai estar fazendo um discípulo. Então, esse é o chamado que Deus tem para a gente. Eu oro para que o Deus fazer aquela pergunta, a quem irá por nós e a quem enviaremos, que eu e você possamos responder hoje. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor fez para a nossa vida, Pai. De sermos enviados, assim como o Pai, assim como o Senhor enviou o seu Filho Jesus, Pai. Que o seu Espírito Santo possa tomar posse das nossas vidas, para que nós realmente possamos viver os ritmos do teu Filho Jesus, Pai. Eu te peço uma bênção especial por todos esses grupos bases que estão aí, esses times de plantadores, missionários que estão aí, Pai. Que o Senhor possa dar discernimento, energia, motivação, poder, para que eles possam começar um movimento na sua vizinhança. Um movimento que vai trazer os valores do teu reino para aqueles que estão ao redor deles, Pai. Abençoa o Palu como líder desse grupo também. Que o Senhor possa dar a ele uma porção dobrada do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Serginho, trava pra gente, só um pouquinho. Serginho, eu tô aqui chorando de novo, cara. Cada vez que você falar isso aí, eu choro. Eu queria que você estivesse aqui para ver a reação do pessoal, viu? Positiva demais. Eu vou abrir um tempinho aqui para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Você tem um tempinho? Claro. Beleza, então. Gente, alguém queria fazer alguma pergunta ou tem algum detalhe que vocês queriam perguntar para o Serginho? Uma pergunta aqui. Eu vou falar para você, aí você espera eu dar ok para você falar para não dar microfone aqui, tá?
Ah, legal pergunta. Serginho, a Michelle, queria que você explicasse um pouquinho melhor, você explicou bem, é que ela estava chegando nesse momento sobre a questão do impulso missional e impulso encarnacional. Pode soltar. Beleza. Quando a gente olha a grande comissão em João, você tem as duas características de um discípulo. Jesus fala: eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o discípulo ele é enviado e ele é enviado assim como o Pai o enviou. Então, o impulso missional seria Jesus vir ao mundo, mas ficar longe das pessoas. Quem sabe ficar em cima de uma montanha, ou ficar num trono, ou ficar lá no templo de Jerusalém. Seria missional, porque missão vem do mício, a palavra latim que significa um impulsionamento para fora, jogar para fora, tá? É por isso que a gente usa missão, é uma orientação para fora. A palavra em grego que é usada no Novo Testamento é apostelo, que é a palavra usada para apóstolo. Apóstolo significa um enviado, que também é o impulso para fora. Então, missão, o impulso missional seria o envio. Vocês são enviados, é o ir. Se Jesus fosse só enviado, ele ficaria, quem sabe, num trono lá no templo. Mas ele foi enviado, mas ele se tornou carne e habitou entre nós. Esse é o impulso encarnacional, que é da aproximação radical. Então, Jesus ele foi enviado e também ele foi encarnado. O impulso missional nos leva a ter uma orientação para fora, mas o impulso encarnacional nos leva a desenvolver relacionamentos profundos com as pessoas de longo prazo. Então, a gente só consegue fazer isso daí passando tempo, muito tempo com as pessoas. Isso quer dizer que a gente não consegue fazer isso daí de atacado, certo? Então, por isso que, geralmente, eu não sou contra o evangelismo público, eu sou contra a maneira pela qual o evangelismo público é feito hoje, que é um atacado. Não existe relacionamento, geralmente não existe muito o foco no relacionamento pessoal. Então, você tem ali, quem sabe, um impulso missional de você estar alcançando a comunidade, mas não tem a aproximação. Então, aquelas pessoas estão, quem sabe, sendo convencidas de uma mensagem, mas eles não têm vínculo nenhum com pessoas, não estão caminhando com ninguém, eles ouvem os valores do reino, mas não experimentam os valores do reino, que é a aproximação, é uma amizade profunda, descomunal, como ela nunca experimentou em nenhum outro lugar. Então, o maior valor do reino que você pode passar para uma pessoa é uma amizade profunda, é uma amizade generosa, totalmente altruísta, como Cristo tem essa amizade com a gente. Então, você não tem como você fazer isso daí por atacado ou por um programa uma vez por semana. Isso tem que rolar na sua vizinhança. Você tem que ter histórias, você tem que ter nomes de gente que você viveu isso, que você está vivendo e que você está planejando viver isso daí. Então, esses dois impulsos, o missional é o impulso de você sair, certo? É o impulso para a vizinhança, para a comunidade, e o encarnacional é a aproximação das pessoas. Então, a gente geralmente faz programas, né, para a comunidade conhecer o nome da igreja, e não tem pecado nisso, tá? Não sou contra, não tem pecado nisso. Só que mais importante do que a comunidade conhecer o nome da igreja é a igreja conhecer os nomes das pessoas na comunidade. Entenderam? Porque o nosso chamado é o segundo, é a gente conhecer os nomes das pessoas da comunidade. Quer dizer que a gente tem uma aproximação, um relacionamento verdadeiro com elas. Beleza, Serginho, beleza, show de bola. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Tudo tranquilo? Vocês compreenderam bem? Entenderam a importância? Também ficaram emocionados com eu? Legal, gente. Isso aí o Serginho falando sobre isso aí é muito legal. E, para mim, esse idioma de hoje realmente é um ponto alto. Tudo que a gente fala para relacionar com essa vida de discípulo. Então, exato. E como ele fala com a mesma paixão que eu ouvi falando pela primeira vez há 5 anos atrás. Acho que você não ouviu, Serginho, mas o pastor Marcelo Coelho está com a gente aqui e ele está falando Marcelo, lá de Itajaí. De Itajaí, exatamente. E ele está falando que ele te ouve hoje falando com o mesmo amor, com o mesmo carinho do que há 5 anos atrás, porque a gente sabe que você vive isso, né?
Então, emociona a gente ouvir você falando lá atrás e saber que a tua vida continua da mesma maneira, sendo uma vida entregue a Deus aí através dos ritmos missionais até hoje. Que isso, cara. Isso é uma luta diária, tá? Porque não é uma coisa natural. Então, a gente tem feito amizade com os nossos vizinhos aqui mesmo, que é japonês, a gente está aprendendo a língua, a gente acha americano, solto por aí, brasileiro, muito difícil achar aqui, mas quem sabe no futuro a gente compartilha algumas histórias que estão acontecendo aqui no Japão também. A verdade é que quando a gente faz o método de Cristo, Ellen White fala que é o único método que vai dar sucesso, e dá mesmo. Então, é ter um pouquinho de paciência, porque ele começa um pouquinho mais devagar, né? Mas é o único que vai dar o sucesso verdadeiro, que vai durar e vai multiplicar depois. Beleza, Serginho. Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa, uma pergunta? Tranquilo. Serginho, cara, quero te agradecer muito aí. Sei que você... Eu não sei se o fuso horário dá 12 horas de diferença certinho, se dá quase isso. Está 12 horas agora. Ah, você já está chegando na hora do descanso aí. Então, que Deus te abençoe tua família, abençoe esse processo do plantio das igrejas aí no Japão. Manda um abração para o Daniel Meder também, né? Era pastor junto com a gente aqui. Que Deus abençoe muito vocês aí nesse trabalho, viu? Tamo junto. Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço e quem sabe no futuro aí a gente se vê pessoalmente. Ó, tô esperando esse dia, viu? Tomara que dê certo. Deus abençoe.